Fala galera, e aí beleza? Retornamos com mais questões de direito penal. Vamos lá? Pessoal, essa questão, uma dica para vocês é que questões do padrão IDECAN, elas geralmente cobram isso aqui, ó, incorreto. Então, atenção, tá? Atenção aos enunciados. Vitor, por que atenção aos enunciados? Já vi muita gente perder questão por causa disso aqui, ó. Incorreta, tá? A banca nem sempre vai colocar em caixa alta, maiúsculo e em negrito assim não. Beleza? Tranquilo, então. Pediu aí a incorreta, mas, novamente, tenha muita atenção. Nem toda banca de concurso coloca incorreto em maiúsculo, negrito, sublinhado. Ela vai colocar ali em caixa baixa mesmo, e cabe a você prestar atenção ou não, beleza? Vamos lá. Pediu aí, logicamente, a incorreta. Ó. Ficam sujeitos, tá? Alternativa A, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Pessoal, gabarito aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês de outra cor. Correto, tá? Alternativa letra A aqui trouxe uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, tá? Prevista, galera, lá no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal brasileiro, tá? Uma das hipóteses de aplicação da lei penal brasileira ao crime cometido no estrangeiro, tá? É justamente aqui contra a administração pública, tá? Então, será aqui o caso de aplicação objetiva, tá? Da lei penal brasileira. Beleza? Da lei penal brasileira. Recomendo para vocês fortemente, façam a leitura do artigo 1º, incisos 1º e 2º do Código Penal brasileiro. Essa que está aqui para vocês, como eu disse, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, tá? Saiba ali as hipóteses do inciso 2º, que traz as possibilidades de aplicação da lei penal brasileira se preenchidos determinados requisitos, tá? Então, extraterritorialidade condicionada, certo? Alternativa letra B. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda quando elementares do crime. Não, né, galera? Ainda quando, salvo quando elementares, tá? Salvo quando elementares Pessoal, o tipo penal, o Código Penal brasileiro, na verdade, ele traz para nós algumas hipóteses de aplicação em que, a despeito de uma circunstância ela ser de caráter pessoal, ela, quando constituir um elemento do tipo penal, ela vai se comunicar com o delito, tá certo? Então, em regra, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Ok. Até aqui, ok. Ainda quando não, tá? Salvo quando. Vitor, onde é que está isso? Artigo 30
do Código Penal, tá certo? Vitor, me dá um exemplo aí das circunstâncias de caráter pessoal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagine aqui a condição de menoridade. Menoridade. Imagine aí que dois indivíduos eles cometem, né, um ilícito e um desses indivíduos ele é menor de idade. É uma circunstância de caráter pessoal. Então, imagine, por exemplo, que um indivíduo maior de 18 anos comete um ilícito acompanhado de um menor de 18. A prescrição, em regra, ela será diminuída da metade, porque na data do fato o indivíduo era menor de 21. Tranquilo? Essa condição de redução do prazo prescricional pela metade não se estenderá ao outro indivíduo maior de 21, por exemplo. Ah, Vitor, mas por quê? Porque a condição de caráter pessoal do menor de 18, ela é estritamente pessoal e ela não é elementar, por exemplo, do crime de roubo. Então ela não vai se estender ao maior de 21. Beleza? Isso aí também se aplica em outras perspectivas. Eu coloquei aqui que é menor de idade, mas tem também a hipossuficiência, tá? A hipossuficiência, a condição de pobreza, ela não se estende a outro indivíduo. Beleza, pessoal? Isso se trata especificamente da comunicabilidade ou incomunicabilidade das circunstâncias, tá certo? Lembrando, pessoal, que algumas circunstâncias, aproveitando aqui essa alternativa, vamos ver as demais e aí nós voltamos para a alternativa letra B para que nós possamos aí dissecar melhor, beleza? Lembrando que pediu a incorreta, tá? Então nós, consequentemente, já temos aqui o nosso gabarito, certo? Letra B. Vamos ver as demais. O agente só responde pelo resultado que agrava, especialmente se houver causado ao menos culposamente. Gabarito aqui correto. Literalidade do artigo 19 do Código Penal, tá? Um dos efeitos da condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Gabarito aqui, ó, corretíssimo. Não é nosso gabarito, pediu a incorreta, tá? Lembrando, pessoal, que relativamente aqui a essa indenização, a indenização ela pode acontecer de duas formas, tá? A indenização, ela pode acontecer pelo dano. Vamos lá. Dano moral. E pode acontecer pelo dano material, tá? Pode acontecer tanto pelo dano moral, quanto também pelo dano material. Acontece que a deliberação de quanto será instituído, seja pelo dano moral, seja pelo dano material, esse quanto, tá? Ou seja, qual o valor que o cara vai ter que pagar, esse quanto ele deve ser indicado na denúncia, tá? Indicado pelo Ministério Público, tá? Pelo MP, como regra. E aí, cuidado. Vitor, cuidado com o quê? Cuidado com isso aqui, ó. Esses danos moral ou material, cuidado. Nos casos de crimes
envolvendo sexo feminino. Sexo, leia-se gênero, tá? Gênero feminino. Ou no âmbito doméstico e familiar, ou familiar. Esse dano, galera, ele será, o dano será presumido, certo? Esse dano, ele será presumido, de acordo aqui com o STJ. Beleza? Tranquilo, então. Um exemplo aqui de dano seria, lá no caso do artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal, que é no crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico ou familiar por condições de sexo feminino. Beleza? Então, nesse caso aqui, vai ser presumido, não vai ser necessário demonstrar, embora aqui nós tenhamos a regra. Beleza? Vamos seguir, ó. Letra E. O agente que pratica um fato descrito em legítima defesa responderá pelo excesso culposo ou doloso. Gabarito aqui corretíssimo, tá, pessoal? A legítima defesa, como vocês bem sabem, tá? A legítima defesa, ela tem uma aplicação, específica, tanto como perspectivas dolosas, como também por perspectivas culposas. Então, o artigo 25, o artigo 23, na verdade, parágrafo único, do Código Penal, traz a hipótese de responsabilização, tá? Pelo excesso. Seja doloso ou culposo, tá? Tranquilo, galera? Então, a única questão que nós temos, que nós chegamos ao gabarito, é a alternativa letra B. E sobre ela, eu gostaria de ponderar algumas TC, na verdade, né? Fazemos aí algumas considerações, na verdade, que são importantes, tá certo? Pessoal, uma das questões discutidas, tá? No âmbito lá do direito penal, vou colocar aqui para vocês, ó. Diz respeito, abrindo um tópicozinho aqui, é bem rápido, tá, galera? É só pra gente revisar. Vamos lá, ó. Comunicabilidade. A comunicabilidade e a incomunicabilidade, certo? Dessa perspectiva. Quando nós falamos da incomunicabilidade, nós temos condições objetivas, e condições subjetivas, certo? Quando nós falamos, pessoal, das condições subjetivas, estamos aqui dizendo respeito, caráter, questões, na verdade, né, de caráter pessoal, tá?
condições aí de caráter meramente pessoal. Vitor, me dá um exemplo aí, por exemplo, né, de uma perspectiva de caráter pessoal. Como é que a gente pode aí fazer, né, trabalhar dessa forma? Condições de caráter pessoal. Exemplo: abuso de confiança. O abuso de confiança no furto é uma qualificadora, certo? Essa qualificadora, faço a pergunta a você, ela pode se comunicar ao partícipe do roubo? Sim ou não? E aí? Abuso de confiança é uma qualificadora de natureza, de índole subjetiva. Ela pode se estender ao coautor ou ao partícipe do furto? Resposta: sim. Por quê? O abuso de confiança, a despeito de ser subjetiva, ela integra o tipo penal, certo? E por integrar o tipo penal, galera, ela vai se comunicar. Tranquilo? As condições objetivas aqui, por outro lado, elas geralmente, elas estão aí atreladas ao local, tá? Anota aí, ó. Ao local, tempo, modo e meio de execução do crime. Meio de execução. Beleza, galera? Então, ó, quando nós falamos aqui, por exemplo, meio de execução. Exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó. Nós temos o fogo no homicídio. O fogo, né, a utilização do fogo no homicídio qualifica o delito, uma vez que é considerado aí um homicídio qualificado. Então, é uma condição aqui objetiva. Tranquilo, galera? Beleza? Então, isso aí, lembrando, nós já estudamos tudo isso, já vimos, você que está aqui conosco, estamos aqui fazendo uma revisão daquilo que nós já estudamos, tá certo? Eu estou tentando aqui estender o máximo possível, fazer aqui uma revisão mesmo, tá? Para que nós possamos aí, ó, trabalhar cada tópico. Vocês percebem que quando eu trago a questão, eu sempre tento extrair o máximo daquela questão, tá? Lógico, se eu fosse falar detidamente de cada questão, iríamos aqui passar horas e horas e horas, tá? Mas estou tentando aqui o máximo trabalhar com vocês, fazer com que se torne algo fluido, que flua bastante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, gabarito aí da nossa questão, letra B. Não se comunica as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares aí do tipo penal. Tá certo? Beleza? Show de bola? Vamos lá, vamos continuar. Tem muita questão ainda, hein? Olá. Questãozinha boa essa aqui, ó. Vamos lá, galera. Vou colocar aqui a cor azul. João, tá? Questões assim você sempre vai arriscando, ó. João, maior e capaz, aproveitando-se de que a residência do seu vizinho estava vazia, ingressou no local e subtraiu, sem violência ou grave ameaça, a pessoa R$ 1.000 em espécie. Ao retornar ao seu domicílio, o agente se deparou com os seus genitores trabalhando de forma árdua para garantir o sustento da família. Dessa forma, tocado pela atitude dos pais, João restituiu. Ó a palavrinha-chave aqui, galera. Olha a palavrinha-chave, restituiu. Valores pecuniários aos legítimos proprietários antes
da deflagração de qualquer investigação em seu desfavor. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que a reprimenda de João na persecução superveniente será reduzida em razão de quê? Galera, a questão uma mãe, né? A questão aqui uma mãe, por quê? Porque a questão lhe disse o que é aqui. A questão lhe trouxe a solução, tá? A questão disse para você qual é o instituto. Beleza? Vitor, por que a questão me disse? Ela trouxe, ela especificou para você o que é que ela está pedindo. Você tem que se atentar aos detalhes da questão. Para acertar a questão, pessoal, você tem que ver as palavrinhas-chave, ó. João, ele é maior e capaz, tá? O crime não teve, vamos lá, o crime não teve violência ou grave ameaça, porque João aqui praticou um furto, tá certo? João praticou aqui um furto. João praticou um furto. Então, o furto, ele não tem violência ou grave ameaça. Ah, Vitor, mas como é que você sabe que foi um furto? Aqui, ó. Subtraiu. Nós temos o núcleo do tipo. Nós temos o núcleo do tipo pelo verbo subtrair, tá? Subtrair. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, crime de furto, tá? Beleza, então, disse aqui, ó, subtraiu, sem violência ou grave ameaça, isso é importante, tá? Sem violência ou grave ameaça, R$1.000, tá? E aí disse, ó, restituiu. Opa! Ele restituiu o valor. Se ele restituiu o valor, pessoal, perceba que nós temos aqui um ponto interessantíssimo. Um ponto interessantíssimo. Vitor, houve a consumação do crime patrimonial? Houve a consumação do crime patrimonial? E aí? Será que houve essa efetiva consumação? Você tem que se perguntar isso. Houve a consumação, sim ou não? Sim ou não? Resposta, sim. Vitor, como é que eu sei que houve a consumação? Aqui, ó, novamente, subtraiu. Ah, Vitor, mas não fala que ele teve a posse. Não precisa. Não precisa. Tá? Porque quando ele subtraiu esses R$1.000 aqui, ó, novamente, vamos revisar. Temos aqui, pela teoria da Amócio, tá? Vitor, eu não estou lembrado do que é a teoria da Amócio. Teoria da Amócio, pessoal, diz respeito aqui, ó, vamos lá. Consumação. Consumação do furto e do roubo ocorre quando? Quando é que o furto e o roubo se consumam, galera? A consumação do furto e do roubo ocorre com a inversão da posse. Da posse. Isso aqui é a aplicação da súmula 582 do STJ. Quando João subtraiu aqui esses R$1.000, aqui teve a consumação. Vitor, e por que isso é importante nós sabermos? Se já teve a consumação, você não fala em desistência voluntária. Você não fala em desistência voluntária. Tranquilo? Quando nós falamos em consumação do delito, você não fala em desistência voluntária. Você também não fala de arrependimento eficaz.
Porque na desistência voluntária, o agente, ele pode prosseguir, mas ele não quer. É diferente da tentativa. Vamos lembrar a fórmula de Frank? Vamos lá? Já que nós estamos falando disso. Tá? Então aqui, ó, eu já vou cortar aqui para vocês. Desistência voluntária, não. Por quê? Porque houve a consumação. Se houve a consumação, o agente ele desiste voluntariamente de prosseguir justamente para evitar essa consumação. Se já houve, não tem o que se falar em desistência voluntária. Também não tem o que se falar de arrependimento eficaz, porque já consumou. Então você já corta a letra B, perdão, você já corta a letra B e você já corta aí a letra D e a letra E, certo? E aí surge a pergunta, Vitor, se já teve a consumação do crime patrimonial, ele subtraiu. A questão fala, vem cá, ó, que foi antes da deflagração de qualquer investigação. A questão não colocou isso aqui em vão. Isso aqui tem uma finalidade. Significa dizer que se foi antes da deflagração de qualquer investigação, ó, não houve recebimento da denúncia. Se não houve recebimento da denúncia, e aí? Como é que a gente pode ajudar João aqui? Arrependimento posterior, pessoal. Acabou. É arrependimento posterior. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. João subtraiu a coisa e restituiu, tá? Restituiu voluntariamente ao seu legítimo proprietário antes do recebimento da denúncia. Acabou. Temos aqui o arrependimento posterior, certo? Mas a questão ela ainda problematiza mais. O arrependimento posterior, ele é uma causa atenuante ou ele é uma causa de diminuição de pena? E aí, galera? Será que atenuante e diminuição de pena são a mesma coisa? Sim ou não? Não, né? Não. Então, arrependimento posterior é um atenuante? Não. Arrependimento posterior, pessoal, é uma causa de diminuição de pena. Beleza, galera? Tranquilo? Então, cuidado com isso, tá certo? Vitor, me dá uma revisão aí sobre arrependimento posterior, vamos lá? Ó, cuidado, tá? O arrependimento posterior, vamos revisar aqui bem rapidinho, tá, pessoal? Bem rápido mesmo. O arrependimento posterior, pessoal, ele tá lá no artigo 16 do Código Penal. Tranquilo? Quando nós falamos em arrependimento posterior, quando você fala em arrependimento posterior, galera, você está efetivamente dizendo o seguinte: basicamente, o camarada ele se arrepende, tá? Ele se arrepende posteriormente, tá? De cometer o ilícito. Perdão, ele se arrepende posteriormente do que ele já cometeu, por isso que eu falei para vocês aqui da consumação, tá? E ele busca diminuir as consequências do seu crime. Ele busca diminuir. Beleza? Então, primeiro requisito do nosso previsão normativa do arrependimento posterior, tá lá no artigo 16 do Código Penal, certo? Vitor, o que é que eu preciso saber mais? Você precisa saber dos requisitos do arrependimento posterior, tá? E quais são aí os requisitos? Vamos lá. Primeiro, crime sem violência,
sem violência ou grave ameaça, tá? A pessoa, tá? A pessoa. Sem violência ou grave ameaça. A pessoa, certo? Tem que haver a reparação do dano. A reparação ou restituição, certo? Tem que haver a reparação ou restituição. O ato, ele tem que ser voluntário. O ato, ele tem que ser voluntário. E esse ato, ele tem que ser até o recebimento da denúncia. Tá? Da denúncia ou da denúncia ou da queixa. Então, cuidado. Quando as alternativas, galera, elas induzirem você a erro. Elas induzirem você a erro. Tá? As alternativas de prova, elas não são tão boas quanto nós imaginamos. Então, muita cautela com isso. Consumou o delito, você não tem como falar em desistência voluntária, porque já houve a consumação. Se já houve a consumação, você tem como falar em arrependimento eficaz. Se já houve a consumação, você vai se perguntar, o crime ele foi com ou sem violência? Se foi sem violência, você já vê, acende a antena do arrependimento posterior. Teve a reparação ou a restituição? Show! O ato foi voluntário? Sim. Foi até o recebimento da denúncia? Sim. Beleza? Cuidado que aí a diminuição de pena. Opa! Faltou a gente falar sobre a diminuição. Faltou falar sobre a diminuição de pena, né, pessoal? E aí? Se falar em diminuição de pena, ela vai ser diminuída, ela será, na verdade, diminuída de um terço a 2/3. Tá certo? Lembrando aqui que o arrependimento posterior, ele é, na verdade, né? Ele tem um fundamento, certo? Ele tem um fundamento na política criminal. Política criminal. Beleza? E por último, lembrando, o arrependimento posterior, ele é uma causa objetiva de comunicabilidade, certo? Então, ele se comunica no caso de concurso de pessoas, lá na forma do artigo 30 do Código Penal. Tá certo? Beleza? E por último, Vitor, se o ofendido ele se recusar a receber a coisa, e aí, como é que funciona? Nesse caso aqui, se o legítimo proprietário ele se recusar a receber aquele bem, a recusa da vítima ou a recusa do ofendido
pode servir de óbice, ou seja, de impedimento ao reconhecimento do arrependimento posterior? Não, tá? Então anote aí no seu material. A recusa da vítima não é óbice, não impede, né? Não impede o instituto, tá certo? A recusa da vítima não impede, certo? O reconhecimento aí do arrependimento posterior. Beleza, galera? Tranquilidade total, questãozinha boa aí pra gente responder, tá? Gente, eu sei que a gente perde um pouquinho de tempo respondendo, mas cada questão dessa, pessoal, olha quanta coisa a gente revisou. Vimos aqui arrependimento posterior melhor, e ainda vou fazer mais uma para vocês, ó. Diferença entre tentativa e desistência voluntária. Vitor, qual é a diferença da tentativa para a desistência voluntária? Vamos lá, ó, bem rápido aqui. Na tentativa, eu quero, mas não posso. Não posso por quê? Por circunstância ou causa alheia, tá? Circunstância ou causa alheia. Na tentativa, eu quero continuar com os atos, eu quero consumar o crime, mas eu não posso. Sempre que ficar na dúvida entre tentativa e desistência voluntária, faça essa pergunta, se pergunte. Eu posso, mas eu não quero, ou eu quero, mas eu não posso? Porque se eu quiser, mas eu não puder, é tentativa. Afinal, isso é uma circunstância alheia. Beleza? É uma circunstância alheia. Tá lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Tá certo? Considera essa tentativa quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias. O camarada vai matar o outro, efetua disparos de arma de fogo. A vítima corre, ele vai atrás da vítima, não consegue matar porque a vítima correu. Circunstância alheia, tentativa de homicídio. Na desistência voluntária, por outro lado, o agente pode, mas ele não quer. Acompanha o raciocínio aqui, ó. Na desistência voluntária, o agente ele pode, mas não quer. Não quer. Qual é a consequência? Responde pelos atos já praticados, certo? Responde aí pelos atos já praticados. Lá na forma do artigo 15 do Código Penal. Vitor, na desistência voluntária, tem tentativa? Não. Na desistência voluntária, o agente não responde pela tentativa. O agente ele só vai responder, ó, pega o bizu aí, ó. O agente só vai responder pelos atos já praticados. Ele não responde pela tentativa. Tá certo? Porque na desistência, ele poderia prosseguir. Mas ele não quis. Então, Joãozinho chega para matar Mariazinha. Se aproxima de Mariazinha com arma de fogo em punho. Efetua um disparo. Mariazinha cai ao chão. Suplicando a Joãozinho para que não prossiga com os disparos, Joãozinho cessa aquela ameaça e vai embora.
Ele poderia prosseguir, mas ele não quis. Qual é o crime que nós temos aqui? Lesão corporal. Vitor, lesão corporal não seria tentativa de homicídio? Não, porque não houve circunstância alheia. Joãozinho cessou aquela conduta espontânea, voluntariamente, melhor dizendo. O requisito aqui é ser voluntário e não espontâneo. Beleza? Então, cuidado aí com essa diferença. Essas diferenças são importantes, cai muito em prova de concurso, tá? Questão aí que nós trabalhamos de uma forma muito clara, muito prolixa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, é isso, tá certo? Vitor, isso aí cai em prova demais. Demais. Especialmente esses dois aqui despencam aí em provas aí de concurso público, tá certo? Se eu puder dar uma dica, estude, revise. Essa aula ela serve justamente como uma aula de revisão. Beleza? Próxima aula, vamos dar continuidade. Aí tem muita questão para nós aí respondermos. Beleza? Se cuida, fica com Deus. Até a próxima aula.